Você lembra do acidente com o A320neo da Azul que aconteceu em Cuiabá no dia 25 de novembro de 2021? Sim, ele foi classificado como um acidente, algumas pessoas se machucaram nesse ocorrido. Só que agora, em 2025, em 23 de junho, foi divulgado um relatório final, pelo menos é o que consta no documento oficial que eu encontrei lá no painel do CIPER. Vamos dar uma olhada? Me chama a atenção logo de cara que durante a evacuação os motores ainda estavam em funcionamento e o pior, não era para ter evacuado o avião daquela maneira. Vamos tentar entender melhor esse assunto. Relembrando, o A320 Papa Romeo Yankee Romeo Hotel fazia a corrida normal para a decolagem no aeroporto de Cuiabá, lembrando, era um voo noturno, quando precisou abortar a velocidade de 90 nós. A velocidade V1 aí do A320 pode variar entre 129 até 142, portanto o procedimento foi realizado ali com segurança dentro dos padrões da fabricante. E por que os pilotos abortaram a decolagem? Devido a um alerta no sistema hidráulico do avião e que chama a atenção são algumas palavras que eu encontrei no relatório. Não vou ler todo porque ele é relativamente extenso, mas partes importantes. Após a parada completa sobre a pista, ocorreu a evacuação da aeronave sem o comando dos pilotos e com os motores ainda acionados em potência reduzida. E durante a evacuação, 14 passageiros sofreram lesões leves e um passageiro com lesão grave. Os comissários disseram que, no momento da ocorrência, acreditavam que a aeronave iria extrapolar o limite longitudinal da pista, ou seja, ia varar a pista, algo que não aconteceu. A chefe de cabine informou que percebeu o alarme visual e sonoro de emergência acionado e checou para ver se havia algum sinal de fogo ou fumaça externa à aeronave, mas não avistou nada. Entretanto, aguardava o agravamento da situação em função do aviso de emergência. Só que é o seguinte, até aquele momento não havia nenhum comando para se abrir as portas de emergência. O fator Brasil, eu vou te contar que ele entra já já nessa história. Também foi relatado que o piloto avisou os comissários e passageiros que era necessário o que? Aguardar mais instruções. Isso somente 5 segundos após a parada total do avião. Vamos lá agora ao fator Brasil. De acordo com as entrevistas conduzidas, essa mensagem não foi compreendida pelos comissários. Nesse instante, tinha-se iniciado um princípio de tumulto a bordo por alguns passageiros que acreditavam haver fogo no exterior do avião. Essa história do fogo é por causa que estava de noite, as luzes laranja, enfim, é por isso que eles avistaram. Aproximadamente 15 segundos depois da chamada pelo PA, ao ouvir gritos vindos da cabine de passageiros, o piloto realizou uma chamada via interfone no modo chamada de emergência para falar com a equipe de comissários sem sucesso. Aí você já viu uma quantidade de erros, principalmente de comunicação e procedimentos. Bom, eu não vou ficar lendo tudo, mas houve uma série de erros por falta da tal comunicação adequada entre pilotos e comissários no que diz respeito ao procedimento a ser adotado após aquela ocorrência. Chama atenção que 40 segundos após a parada total da aeronave, uma porta de emergência foi aberta e o piloto avistou passageiros andando na pista e o corte dos motores foi realizado apenas 4 minutos após o início da evacuação. Tudo isso aconteceu sem autorização do comandante de abrir as portas de emergência. O chefe de cabine relatou que logo após a decolagem abortada, os passageiros iniciaram um tumulto quando o comissário que fazia dupla com ele cristalizou perguntando seguidamente se era para abrir ou não a saída de emergência. Em seguida, decidiu-se por abrir a porta e avisar os passageiros para abandonarem a cabine com calma. Porém, eles começaram a se empurrar para sair da aeronave. Olha aí o fator Brasil mais uma vez. Ainda de acordo com o chefe de cabine, além do tumulto causado pelos passageiros que acreditavam que a aeronave realmente estava pegando fogo, outro fator que contribuiu para a decisão de iniciar a evacuação pela porta 1L foi a percepção de que um dos passageiros já havia aberto a janela de emergência, o que teria dificultado o controle da situação. Cara, olha só o embrulho. Ou seja, passageiros errados, comissários que perderam o controle da situação. Agora você imagina se aquele avião realmente estivesse pegando fogo, o que não poderia ter acontecido? Cara, o fator Brasil, eu vou te dar um exemplo ainda nesse vídeo que você vai falar,
Realmente, os pilotos relataram que não entenderam o que estava acontecendo na cabine de passageiros e o que teria motivado a evacuação da aeronave até a chegada do chefe de cabine, no caso ao cockpit, a cabine de comando, cerca de 3 minutos após o início da evacuação. O chefe de cabine destravou a porta da cabine de pilotos e, de acordo com o piloto, parecia bastante nervoso e não soube falar naquele momento o que teria levado a realizar a evacuação dos passageiros. Aí também complicado, né? O pessoal também, os comissários perderam a mão naquele evento. O relatório afirma que os gritos dos passageiros de "tá pegando fogo, vai explodir" atrapalharam o trabalho dos comissários. Oh, que novidade! Brasileiro querendo se salvar, só pensando em si mesmo, não se preocupando com os outros ou seguir o procedimento correto. Quem poderia imaginar? Bom, por fim, não houve fogo algum e o pessoal de apoio do aeroporto trabalhou corretamente na situação do acidente, que eu já te expliquei por que é um acidente e está no relatório lá do CENIPA. Esse componente do sensor do sistema hidráulico do Airbus se desprendeu e caiu no reservatório de óleo, fazendo assim com que a luz de aviso de baixo nível ligasse. E dentro dos procedimentos, os pilotos abortaram a decolagem porque ainda estava sendo possível abortar, não estava numa velocidade tão alta. Bom, as conclusões que o treinamento da Azul era o mesmo, aguardar as instruções dos pilotos. Os comissários acreditavam ter recebido o treinamento adequado. A evacuação só poderia ter sido realizada pelos comissários se constatado fogo ou se os pilotos estivessem inconscientes. Nada disso aconteceu. As recomendações para a Azul foram de melhorias nos procedimentos de evacuação, visto que foi tudo meio atropelado. Esse atropelado é por minha conta aqui. Eu fui imaginando na minha cabeça a situação dentro daquele avião com a comunicação inadequada e o procedimento errado. Sem querer comparar, mas ali já comparando, eu falei que eu ia mostrar um exemplo. Lembra daquele A350 da Japan Airlines, que um avião menor lá bateu e acabou pegando fogo com 380 pessoas a bordo e todas evacuaram o avião em segurança? Então, você imagina se isso fosse no Brasil. Eu falei lá na época, no comecinho de 2024. Você imagina se esse acidente da Japan Airlines acontece no Brasil, cheio de brasileiro. Claro que eu não estou falando de todos os brasileiros, tem muita gente educada, mas a gente sabe que nessas situações, e está comprovado pelo próprio relatório do CENIPA, que houve tumulto a bordo, atropelo, faltou comunicação. Que confusão que foi esse voo, e no final das contas não tinha nada de fogo, não foi nada muito grave. Virou acidente porque pessoas acabaram tendo ali lesões graves. Beleza? Bom, assim que eu tiver novidades aí em relação a outros incidentes, todo mundo tá querendo saber aquela história do Galeão, do carro que estava na pista parada e o avião da Gol, quer dizer, o carro atingiu o avião da Gol, né? Vamos ver, tá dando o que falar isso aí, porque não tem nenhuma informação, jogaram por baixo dos panos. Vamos ver se sai alguma notícia nos próximos meses. Apesar que esse aqui também demorou o quê? Mais de 3 anos para ser um relatório final, né? Então, pode ser não, né? Vai, aquele do Rio de Janeiro vai demorar um pouquinho, já sabe, né? Conteúdo do canal, se você gosta, deixa um like, inscreva-se e até a próxima. Se você quiser ler o relatório completo, tá disponível, painel CIPA Air. Se eu lembrar, eu vou deixar o link aqui na descrição. Beleza? Tchau!